Vamos lá. Olá a todos. Sou a Fernanda Rezende, sou psicóloga. Agradeço a oportunidade da casa por estar falando um pouquinho sobre o meu trabalho. É muito mais intenso nesse último ano de 2020. Um tema difícil, como muitos falam, mas necessário, que é sobre o processo de luto, cuidado aos enlutados, o amparo, e que de certa forma, mais do que nunca, acho que faz necessário esse diálogo, essa comunicação. Não existe o jeito certo de viver a dor da perda, mas existe o jeito possível de vivê-lo, né? Acho que 2020 é um ano de superação, é um ano de esperança também, né, diante de tudo que a gente vem vivendo, e que de certa forma acho que nunca se falou ou se viveu tanto a possibilidade da perda. Então a gente vai se readaptando. Estava falando para todos aqui antes de chegar como essa questão da internet, ela é difícil a comunicação, porque a gente fala para a gente mesmo, fala para um aparelho, quando a gente está habituado a falar para as pessoas, a abraçar, a tocar, e tudo isso de certa forma nos foi privado em prol da vida, né? Então acho que de certa forma nós, como comunidade, como sociedade, por mais que sabemos que é a única certeza que temos, nascemos dentro de um contexto biológico, social, nos reproduzimos, desenvolvemos, e é a única certeza que temos, indiferente do contexto religioso que conversamos, mas biologicamente falando, socialmente falando, a morte é a única certeza que temos para todos, indiferente da idade, do meio social, econômico, é a única certeza. Mas eu acredito que 2020, de certa forma, a humanidade como um todo se deparou com essa questão que é real. Não sabemos quando, né? E não sabemos como, mas sabemos que um dia chegará, tanto para mim quanto para todos que eu amo e que eu conheço. E acho que essa pandemia, esse vírus, nos escancarou nesse sentido. Então, gestos de afeto e de carinho, de proximidade, né? Uma reunião familiar, uma palestra dentro de um espaço religioso, tudo isso nos foi ceifado em prol da vida. No começo da pandemia, né, eu já trabalho, esse ano vou fazer 17 anos com essa temática do luto, do amparo às famílias, com pessoas em final de vida em hospital, que a gente chamaria de cuidados paliativos em UTI. Mas mesmo para nós profissionais que lidamos com isso diariamente, essa é a minha rotina, cuidar de enlutados e também na prevenção do suicídio, que não deixa de falar da morte, acho que nunca vivemos de uma maneira tão intensa essa questão do luto. No começo da pandemia, né, diante da possibilidade de comunicação de internet, quando eu estava dando algumas palestras e cursos, eu dizia que muitas vezes, quando acontece uma calamidade, né, tentei até comparar com um acidente aéreo que traz aí uma questão da mídia, uma sensibilização muito intensa. Quando a gente tem um desastre como esse, toda uma equipe se desloca, né, diante desse evento e cuida dessas pessoas, ampara, auxilia. A sensação que eu tinha no começo da pandemia, e ainda continuo, só que enfim, né, de uma outra forma, é que nós estamos dentro da aeronave, né? Não é que nós, profissionais e cuidadores, chegamos até o evento da crise. A gente está dentro desse evento. Então, não só falar do luto, né, e olhar o luto das pessoas, mas todos nós, foi escancarado a possibilidade da morte. Minha, do outro e de todos que eu cuido. Então, eu acho que é um assunto necessário, né, para esse diálogo. A única forma de não perdermos alguém é não amar, né? É não se afetar. O luto é um processo natural da vida. Diante de uma relação de afeto, existirá perda. Mas como lidar, né? Como vivenciar tudo isso? É recorrente essas questões do processo de luto agora no Covid, na pandemia, um único familiar enlutado vivenciar a morte de vários membros da família, o que a gente chama de luto duplo ou de luto coletivo.
que também tem uma perspectiva diferente, que também tem uma nuance diferente e que precisa ser cuidado e amparado. Então, o processo de luto, ele é individual. Cada pessoa, cada enlutado vai vivenciar a sua dor de forma diferente. O que diferencia isso? São várias nuances, né? Não existe o jeito certo, mas existe o jeito possível. Então, por exemplo, eu tenho uma filha, né? Eu tenho outros familiares. A relação que eu desenvolvo com a minha filha é diferente de outras pessoas na minha vida. Então, diante do papel que a pessoa que faleceu exerce na minha vida, eu vou ter um conjunto de reações que passam por questões emocionais, sociais e culturais. Então, cada enlutado vai vivenciar a sua dor diante da pessoa que faleceu, diante daquilo que a gente chama das suas emoções e das suas capacidades de emoção. Mas o luto, ele não é só individual, ele também é social e ele também é coletivo. Então, diante da sociedade, né, diante das suas características, da sua comunidade, o enlutado ele vai ter suportes diferentes. O que eu quero dizer? Se a gente fizer um recorte do momento que a gente está vivendo, o que muitos enlutados apresentam? A insensibilidade desse coletivo, né? O que a gente, de certa forma, chama de se minimizar esse sofrimento em relação ao outro. Então, por que você está tão triste? Isso vai passar? Ou Deus quis assim, né? A gente ouve muito, de certa forma, o enlutado nesse sentido. Então, muitas vezes, a forma que acolhemos, a forma que cuidamos desse enlutado, ou que dizemos para esse enlutado, traz muito mais sofrimento do que alívio. Por isso que o processo de luto, nós como comunidade, principalmente o amparo religioso, e um pouquinho mais para frente tentar falar da importância desses locais religiosos, as pessoas enlutadas vão buscar o acolhimento, né? Por que hoje, de certa forma, a gente também tem essa questão tão difícil nesse processo de luto? Porque essa pandemia nos coloca a impossibilidade de ritualizar esse luto no coletivo. Os enlutados dizem, sabem da importância de um abraço, de um beijo, de um café nesse momento do velório, pós-velório. O que a gente vê hoje é uma anulação desses ritos de passagem. Então, novamente, né, o luto é um processo individual, mas ele também é um processo coletivo. A pessoa que faleceu, ela tem uma representação nessa sociedade. Então, é uma filha, é um pai, é uma esposa, é um esposo. Essa pessoa que faleceu, ela vai exercer papéis nessa sociedade. E culturalmente, o processo de morte, de luto, ele também muda ao longo da história. O que em momentos anteriores, primórdios, você tinha o falecimento da pessoa dentro de casa, por exemplo. Acho que muitos de nós já vivenciamos isso, né? O velório em casa, no seio da família. A pessoa que falece se despedindo, né? Fazendo o que a gente chama de testamento vital, organizando o seu processo de final de vida. O que a gente vê hoje nessa sociedade anterior a uma pandemia. O local de nascimento e de morte passa a ser um contexto institucional, ou seja, um hospital. Então, a maioria da população, principalmente os mais jovens, nasceram dentro de um hospital. E muitos de nós vamos morrer dentro de um hospital, dentro de uma instituição, se não diante de uma violência. Então, o que a gente entende é que esse contexto da morte, né, da maneira que morremos e como vivemos esse processo de luto, ele também é uma construção cultural e social. E culturalmente falando, né, dizer de morte, de perda, de sofrimento é algo que a sociedade não quer dizer, o que a gente chama de tabu. Então, além do sofrimento, além da dor, a sociedade como um todo tem dificuldade de trazer esse tema, de dialogar, de pensar em possibilidades, né, de minimizar esse sofrimento. Como que a gente minimiza a dor da perda? A perda em si não tem como a gente minimizar, né? De novo, é o preço que pagamos por amar e saber que um dia vamos perder. Mas existem formas de acolher, né? Existem cuidados que a sociedade como um todo pode ofertar para essa pessoa que já está em grande sofrimento. E aí, voltando um pouco, né, na pandemia, há uma necessidade desse acolhimento social. O brasileiro tem muito disso, né? Muitos se reúnem no nascimento, alguns se reúnem em aniversário,
aniversários, casamento, mas é comum se reunir em velório. Então, dentro da nossa cultura brasileira, principalmente, porque o povo brasileiro tem essa questão das festas, da quantidade, dos preparar essas ritualísticas, a gente tem aí uma das maiores festas do mundo, que é o Carnaval, a aglomeração, e isso não é diferente no momento da morte. Então, é cultural, cada país, cada região vai ter a sua singularidade, mas aqui no Brasil a gente tem a questão do velório como um dos grandes eventos, da história de vida de um sujeito. E é muito recorrente quando a gente, tem o hábito de olhar um velório cheio, dizer como ele era querido, olha como ele era uma pessoa importante, olha como ele era uma pessoa especial. Então é como se a quantidade de pessoas que frequentasse, que estivesse juntos nesse momento do velório, dissesse muito de quem foi a pessoa que partiu. E o que vemos hoje nessa pandemia? A anulação disso tudo, a impossibilidade. A gente sabe que dentro de um contexto social, muitas vezes na correria, no dia a dia, algumas pessoas mandam uma mensagem, mandam um WhatsApp hoje, mas passa por uma escolha, posso ir, não posso ir a certo evento. A questão do Covid nos privou, não é uma questão de escolha, é uma questão de imposição. Então muitos desses familiares sinalizam a impossibilidade de acompanhar os seus entes queridos nos últimos instantes, então estar junto, se despedir, tocar, ter notícias, isso é um peso muito grande no processo de luto também. Isso é uma característica muito desse momento da pandemia, não poder se despedir. O que isso, por si só, já tem um agravante nesse processo de luto. Já teria um luto mais dificultoso, um luto mais traumático, que a gente se refere. E isso se estende nos ritos de passagem. Então, muitos dos enlutados sinalizam, dentro do consultório, hoje, nesse novo momento, o fato de não poder ver, tocar, reconhecer o corpo, a pessoa que partiu. De certa forma, alguns comentam, e acho que isso é muito ritual, é difícil de falar, mas é necessário falar. Até a roupa que é enterrado também é um ritual, também é um ato de carinho, também é um ato de amor. Então, a família conseguir escolher a roupa, escolher as flores que se vão, a maneira, o local, a cremação ou o sepultamento. Por mais difícil que tudo isso seja, ele tem uma importância no processo de luto. O que num linguajar mais profissional a gente fala a transição do real para o simbólico. Então o enlutado não terá mais aquela pessoa fisicamente para se relacionar, mas há memórias, a história, existiu e existirá em relação enquanto o enlutado sobreviver. Eu costumo dizer que a pessoa só morre de fato quando todos os seus morrerem, porque a história do enlutado continua ressoando, dentro dos seus. Então todas essas ritualísticas, esses cuidados, esse preparo é necessário para esse processo de luto. A gente também costuma dizer que o luto ele não tem um tempo definido para acontecer, ele é muito individual, ele é muito social também, socialmente, culturalmente falando, a gente diz que o luto tem um tempo cronológico de mais ou menos um ano. É quando você, de certa forma, vai passando por todas as fases desse ciclo. Mas isso não é bem verdade. Isso também é uma crueldade, quando você diz para o enlutado, olha, você tem um ano para vivenciar a sua dor, se você passar disso já não está saudável, não é verdade. Quanto tempo demora, o luto de uma mãe que enterrou seu filho pequeno? Então a gente não tem como definir, a gente supostamente tem a ideia de que seja um ano, mas a gente entende que as primeiras horas, os primeiros dias, as primeiras semanas, os primeiros meses, ele tem por si só uma intensidade. E a gente sabe que horas depois, do falecimento, ele tem essa necessidade do coletivo. E nesse momento da pandemia a gente não tem. Então, além de ser ceifado o contato final, os últimos dias, o acompanhar, o não saber, se esse ente voltará para casa, o próprio enlutado em risco de morte,
Muitos pacientes que eu acompanhei nessa pandemia, e continuo acompanhando, eles dizem assim: Fernanda, como foi difícil sepultar o meu pai e não poder voltar para casa e abraçar a minha mãe. Porque abraçar a minha mãe é também colocá-la em risco de morte. Então, mais do que nunca, esses enlutados também se sentem sozinhos, privados. Olha quantas privações. E a gente não tem a dimensão do quanto isso vai ressoar para sempre na vida desse enlutado. Essa ausência de cuidado, de possibilidade, de ritualística, ela vai ficar marcado eterno, né? Para quem sofreu tudo isso. Todo esse imaginário, né? A gente ouve isso tanto na mídia, parece uma coisa tão distante daquilo que a gente acredita, mas de fato é. Alguns enlutados falam: Fernanda, eu não pude reconhecer o meu ente querido. Eu soube que ele estava dentro de um saco preto e assim ele foi. Tudo isso que a gente está vivenciando nesse momento de pandemia, a gente entende como uma violência. O momento que estamos vivendo é um momento de violência, além do processo da perda e da separação. E nós que estudamos o processo de luto, a gente entende que um luto traumático, um luto violento, ele tem indicadores de intensificar esse processo de luto. O que eu quero dizer? Não que tenha a dor maior ou a dor menor, mas, por exemplo, quando você tem uma pessoa adoecida, né, em tratamento, em acompanhamento, a família e o paciente, de certa forma, ele tem um tempo para entrar em contato com aquela possibilidade, né? Não se espera, mas se imagina a possibilidade. É diferente quando você tem, por exemplo, um luto por homicídio, latrocínio, um feminicídio, um acidente, né, automobilístico. É o que a gente chama de luto violento. Mesmo a gente falando de um processo de adoecimento, como é o Covid, a gente entende que a gente esteja falando de um luto violento. Por todas as... Então, de certa forma, quando estamos falando de todas essas nuances, né, desse processo de luto no momento da pandemia, a gente entende também que a sociedade ela precisa reconfigurar, né, ou recalcular todos os nossos cuidados. Eu acho que é importante lembrar também que o Covid ele traz um marco muito diferente nos cuidados, mas a gente não pode esquecer que, de certa forma, outras pessoas com outras comorbidades também vivenciam um processo final de vida. E essas famílias, de um jeito ou de outro, também são impactadas, né? Então, é muito recorrente esses familiares, de certa forma, tentar reconstruir os últimos instantes, né? Retomar, às vezes, uma comunicação com os profissionais para conseguir compreender, e isso também é ceifado deles. Então a gente entende também, né, que essa equipe que cuida, uma equipe que vai do médico, que vai a faxineira, que vai a enfermeira, todas essas pessoas também são importantes pensando nesse componente do processo de luto, né? São pessoas que vivenciaram os últimos instantes com meu ente querido. E a pandemia também impõe esse distanciamento. A internet, né, o vídeo, muitas vezes se torna o lugar, o cenário de uma comunicação, do que a gente chama de comunicação de más notícias. O que eu quero dizer com tudo isso? Que até a forma que o enlutado recebe a notícia da morte, isso também tem um impacto no processo de luto. Muitos enlutados, né, dentro do consultório, conseguem contar em detalhes como é que foi a comunicação. Tudo isso são componentes de cuidado. A maneira que conversamos, a maneira que acolhemos, isso tem um impacto no luto. Então, a empatia, né? Às vezes, tem um termo que a gente utiliza muito na área da saúde, e eu acho isso extremamente grosseiro, quando dizem assim: aconteceu o óbito. Isso é um linguajar da equipe, mas existiu o óbito para quem perdeu seu ente querido, isso é de muita agressividade. Então, muitas vezes, falar o nome, sentar com a pessoa, né? Conversar com a pessoa, dar tempo para que a pessoa possa elaborar essa informação, parece que é pouca coisa, mas isso tem um impacto grande. E até isso, esses enlutados estão sendo ceifados. Até o cuidado, né, que a gente fala dos familiares, dos amigos, isso também não tem.
Como enterrar um ente querido ou cremar um ente querido em 10 minutos. A gente sabe que o tempo, né, subjetivo e o cronológico, ele também é importante nesse processo. Então, o que fica, né, diante de tantas perdas? Talvez fique no primeiro momento o desamparo. O desamparo também dessas famílias em ligar a televisão, a internet, ver esses números crescendo, né? Hoje de manhã eu cheguei a ver que tem mais de 201.000 pessoas que faleceram por Covid. Se a gente fazer uma conta rápida, imaginando que cada pessoa que faleceu terá 5 enlutados, quantas pessoas no nosso país estamos dizendo? O que é uma característica também desse processo do Covid, então, é essa minimização da dor que a gente tem de uma maneira geral, das autoridades até no dia a dia. Então, alguns familiares falam como eu gostaria de ter a possibilidade de ter a esperança de uma vacina para o meu ente querido. Acho que tudo isso, de certa forma, ainda não temos proporção de todo o sofrimento que iremos ainda desencadear. Além do processo do luto biológico, a gente sabe que o processo de luto, ele é uma reação, um processo, né, de vivência diante de qualquer perda. Então a gente pode falar que há um processo de luto quando existe uma perda de um emprego, quando existe a mudança de um país, de um estado, quando a gente tem um término de um processo educacional, uma formação, tudo isso é um processo de luto, é uma mudança, né? A gente pode pensar grosso modo. O que eu percebo também, que há um processo de luto, não de uma morte, mas há um processo de luto também dessas pessoas que sobreviveram ao Covid. Não deixa de ser um processo. Por quê? Muitas dessas pessoas passaram dias, algumas pessoas semanas, né, se deparando com essa questão da morte, vendo, vivenciando esse ambiente. Muitas dessas pessoas tiveram sequelas emocionais e físicas. Isso também terá um desdobramento. Existiu uma morte simbólica dentro desse processo e que muito se fala, né, entre os curados e aqueles que foram falecidos, mas pouco se falam desse processo de luto também que esses sobreviventes viverão a longo prazo. Então, eu acredito que, né, falar dessas perdas, de mortes, situações reversíveis ou não, a gente ainda precisará desenvolver um tempo e um cuidado. Estava conversando aqui também com os colegas que estão aqui, pensando, né, dentro do nosso contexto religioso, dentro da nossa crença religiosa, o quanto esses ambientes eles são importantes no processo de luto. É um acolhimento, é uma reflexão, é um amparo, é um afago emocional, né, por palavras. E fisicamente a gente também não tem esse lugar para recorrer, né? A gente sabe que até dentro das religiões, cada qual dentro da sua singularidade, mas quando a gente estuda o processo de morte, cada religião vai ter uma maneira diferente de ritualizar. Então a gente sabe que algumas denominações sugerem acender uma vela, fazer uma missa de 7, de um mês, de um ano. Todo esse processo também auxilia o enlutado. É um momento de reviver essa história. E fisicamente, algumas instituições também estão fisicamente fechadas, né? Então isso também a gente entende que é uma necessidade, que é uma questão maior. A gente sabe que o amparo religioso ele não está só no físico, mas para o enlutado, né? Esse se deslocar também é o que a gente poderia chamar de terapêutico. E o cenário da qual a gente encontra hoje, isso não existe. Então, infelizmente, a gente vem falando de diversas perdas. Perda do cuidado, perda da ritualística com o velório e o sepultamento, perda do amparo e do acolhimento, do social, da comunidade como um todo. Mas então, e como é que fica todo esse processo, né? A esperança ela tem que existir sempre. A possibilidade da continuidade da vida, né? Então, de certa forma, eu acho que a nossa vacina, né, biológica, ela traz essa possibilidade de esperança, mas eu acho que dentro de um contexto emocional e social, ou seja, daquilo que eu posso fazer, eu diria que a nossa vacina vai ser a empatia.
né? Ter empatia por esse sofrimento, tentar trazer acolhimento, expectativa de uma possibilidade de dias melhores. Então eu acho que a nossa postura como sociedade, como comunidade, é o respeito por esse sofrimento. De certa forma, é validar esse sofrimento e não minimizar. Toda pessoa que falece, ele é alguém de alguém. Ele é mãe de alguém, ele é pai de alguém, ele é filho de alguém, ele é esposo de alguém. Então eu acho que nomear, né, possibilitar a expressão desse sofrimento não vai trazer a pessoa de volta. Nada, né, nesse contexto terreno trará essa pessoa de volta. Mas a pessoa não precisa ser ceifada também do carinho, do amor, do respeito, né? Então acho que isso é algo que a gente pode aprender, trazer acolhimento mesmo na dor. Seria ótimo se a gente pudesse arrancar com a mão a dor do sofrimento, do peito, do enlutado. Se a gente tivesse possibilidade, não duvido que a gente faria isso, mas a gente não pode. O que podemos fazer? Amparar. Alguns enlutados dizem, né, ouvi isso ontem de uma paciente, que no primeiro momento, semanas ali, dias, ela recebe muito cuidado, né, acolhimento, mas é natural que quem não está tão próximo ali da pessoa que faleceu, a vida ela vai tomando uma proporção, ela vai tomando uma continuidade. E é muito recorrente dos enlutados trazerem um discurso assim, eu não tenho mais espaço dentro da minha comunidade, seja ela qual for, de falar da pessoa que faleceu, falar do meu ente querido. Porque a gente vai tomando, às vezes, até uma intolerância, uma impaciência. Ah, mas ela só fala da pessoa que morreu, mas fala de outras coisas. Ou dentro de alguns aspectos religiosos, não fala da pessoa que morreu porque você vai estar atrapalhando o desenvolvimento dela. Dentro de um contexto religioso, nós sabemos disso, estudamos, conhecemos, acreditamos, mas às vezes para o enlutado, o que ele mais quer é falar da pessoa. E nós podemos escutar o que esse enlutado tem para dizer e não responder diante de um saber que é meu. A dor é sempre de quem vive, não é de quem escuta. Quem escuta, de certa forma, pode acolher. Então, permita, dê um espaço para que o enlutado possa recontar, né? Lembra quando eu estava falando dos últimos instantes? O enlutado, muitas vezes, ele tem um detalhe disso. Fernanda, mas ele já contou, mas talvez para ele não seja o suficiente. Ele vai precisar contar, recontar diversas vezes, enquanto for necessário. Então, é dar espaço para isso, não é dizer não fale, não chore. Para muitos enlutados, ainda mais nesse contexto de pandemia, o que lhe cabe é chorar. Talvez essa é uma das poucas autonomias que esse enlutado possa ter. É chorar, é expressar, indiferente do comportamento. Então deixe, não julgue. O julgamento ele é muito cruel. Neste momento do luto, mais ainda. Ensinar o enlutado a viver a sua dor é um dos atos mais cruéis que nós, sociedade, podemos dizer. Pergunte para ele. Às vezes o enlutado precisa se recolher e assim ficar, e tudo bem, isso requer um tempo também de introspecção. Às vezes o enlutado ele tem dores físicas, corpóreas, isso faz parte do processo de luto. Às vezes o enlutado precisa fazer coisas que também tragam alegria, e isso não significa que ele não esteja enlutado, mas ele também precisa sorrir. Ele também precisa confraternizar em alguns momentos. Algumas pessoas falam, nossa, né, a gente é cultural também, o enlutado tem que estar de preto, ou muito no contexto social, cultural, a mulher viúva tem que se compadecer e se calar e se fechar, o homem culturalmente tem uma forma diferente de expressar a sua viuvez, mas fato é que cada um se expressa de uma maneira diferente. Mas o julgamento está muito intenso nesse processo. Nossa, mas ela perdeu o marido, mas ela perdeu o pai, e já está assim, fazendo outras coisas. A gente não sabe o que está dentro de cada um. A gente não sabe o coração de cada um. Então, de novo, não existe a maneira certa de viver o luto, existe a maneira possível. Então, sim, o enlutado terá momentos diferentes. Momentos de reclusão, momentos de felicidade, às vezes um momento de choro. Às vezes, muitas vezes, né, a gente se utiliza muito da importância
também dos objetos. Algumas culturas dizem se desprende, né? Doe as roupas, arrume o quarto, e não tem um jeito certo. Às vezes o enlutado precisa da roupa, precisa do perfume, precisa do brinquedo quando é criança. Deixe que o enlutado também tenha a possibilidade de escolha nessa organização. Retomar a vida depois de uma perda é muito difícil. Então, retirar todas as coisas para ajudar o enlutado sem perguntar ao enlutado pode ser também um ato de agressão. E só para a gente encaminhando, que já estão dizendo que eu já estou 30 minutos falando aqui, né? De certa forma, o bom senso tem que imperar também nesses momentos, né? Muitas vezes o silêncio ele traz mais afago do que uma fala inapropriada. Quem é que sabe da dor? É o enlutado. Então pergunte para ele. Até na forma quando a gente fala, né? Parece uma coisa simples, mas quando eu falo meus pêsames, eu estou dizendo de mim. Eu não estou falando do outro. Não existe o jeito certo, mas talvez falar, né? Sinto muito. É a dor do outro. Não sou eu que tenho que dar alguma coisa. O que eu tenho que dar é o acolhimento. Não é o direcionamento. Eu não tenho que direcionar o luto. Quem direciona o luto é quem está em sofrimento. Eu acolho, eu espero, eu me disponibilizo, eu dou a possibilidade de escutar quantas vezes for necessário, de uma forma singela, tranquila, acho que isso é importante, né? Tranquila e empática. As religiões também servem de amparo, as religiões também servem de direcionamento, mas as religiões também são um lugar, né, de escuta. Então não precisa ser profissional da área da saúde para saber acompanhar um processo de luto. Basta querer de uma forma genuína e sincera. Acho que temos muito, né, ainda o que aprender depois dessa pandemia. É uma posição e um olhar pessoal. Eu acho que se tivermos a oportunidade de viver esse processo da pandemia, eu acho que podemos também ter a possibilidade, sendo acompanhado por um plano maior, de sair dela de forma mais digna, mais respeitosa. Talvez com muita dificuldade, né? Muitos retalhados, mas eu acredito que a gente tem a possibilidade de uma caminhada mais afetuosa e mais empática. Então, mesmo diante da perda, mesmo diante da ausência, eu acredito que podemos ser seres humanos mais humanos. Acho que é isso. Obrigada, espero ter contribuído um pouquinho com a minha experiência, com a minha esperança nesse momento tão difícil. Obrigada.